Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre função C. Responde aí, função C é difícil no Excel? Vai lá no comentário e já responde isso para a gente. Você tem dificuldade com o uso da função C? Bom, fique nesse vídeo que eu vou trazer para vocês 3 dicas para você aprender o uso da função C. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente vai falar para vocês da dificuldade do uso da função C. Muitas vezes, pessoal, a gente acaba ensinando função C imaginando que todo mundo entende. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, quando a gente está, por exemplo, junto dos alunos, os alunos vão trazendo as dúvidas, a gente vê o quão difícil é função C para quem está começando, dando os teus primeiros passos. Até alunos que conhecem outras funções têm um pouquinho de dificuldade de entender. E aí o que a gente fez? A gente foi tentar contabilizar isso e verificar onde que está a dificuldade de entendimento do uso da função C. Está aqui. Teste lógico. Muitas das pessoas não sabem o que é o teste lógico. E talvez por quê? Por causa que não aprenderam adequadamente. Lembra daquelas aulas lá de matemática que você teve na 5ª, 6ª, 7ª e talvez até na 8ª série? Ah, professor, é tanto tempo que eu não lembro. Olha só, talvez aí que está a falha, né? Talvez lá atrás você não teve uma aula tão boa para entender sobre teste lógico. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que a gente vai explicar para vocês aqui com os exemplos práticos para vocês entenderem. E aí o que acontece? Outro detalhe depois que a gente viu é quando verdadeiro e quando falso. Muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade quando que vai colocar a condição verdadeira e quando que vai colocar o falso. Mas é simples, você vai entender. E depois a gente vai trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor o uso da função C, tá bom? Vamos pegar a nossa planilha 2. Essa daqui, pessoal, é o exemplo mais simples e mais fácil de se entender, porque normalmente isso é uma rotina que você já vivenciou na sua vida. Por exemplo, um aluno que teve uma prova e uma segunda prova, ele quer saber a média. Então, olha lá, se eu selecionar um intervalo aqui, for no botãozinho de autossoma, escolher a média, acabei de calcular a média. Aí tem aqui, ó, se a média for maior ou igual a 6, está aprovado, se não reprovado. Muitas vezes aqueles cursos rápidos de treinamento não existe recuperação. Ou você está aprovado, ou senão você está reprovado, é isso, ok? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um teste lógico. Então eu preciso verificar se isso daqui é maior do que 6. Então como que eu faria um teste lógico no Excel? Assim, ó. Esse valor aqui é maior ou igual a 6? Professor, cadê a função C? Calma, primeiro estamos falando o que é um teste lógico. A hora que eu der o Enter, ele vai retornar aqui, ó, é verdadeiro. Então lá, ó, igual. Essa média é maior ou igual a 6? Vou dar um Enter, verdadeiro. Olha lá, ó, essa média é maior ou igual a 6? Opa, é falso. Olha o teste lógico aí. A média é maior ou igual a 6? Olha lá, a média é maior ou igual a 6? Professor, é 0. É fácil, né? Quando você está visualizando e já sabendo o que a gente está fazendo, é fácil. Mas a dificuldade está aqui, ó. Nesses operadores. Muitas vezes a pessoa acaba se confundindo no teste lógico. Isso é um teste lógico. Então, quando você está fazendo a função C, você vai fazer o teste lógico. O que ele vai retornar? Um valor verdadeiro ou um valor falso. E aí que está. O verdadeiro você tem que fazer correspondência com aprovado e o falso com reprovado. Nessa condição aqui. Como que ficaria então? Vamos lá. Igual C, abro parênteses. Essa média é maior ou igual a 6? Olha o teste lógico que eu acabei de fazer. Eu só abri o uso da função, gente. A primeira coisa que ele pediu é o teste lógico. Então, fazer o teste lógico, que é o detalhe que muitas vezes a pessoa não entende. Então, essa média é maior ou igual a 6? Ponto e vírgula. Lembra que a gente tinha lá o resultado para verdadeiro ou falso para ele retornar? Então, se for verdadeiro, o que ele tem que escrever? Aprovado. Então, eu vou abrir aspas e colocar aqui, aprovado. E fecho aspas. Outro detalhe, muitas vezes o pessoal quando vai fechar aspas faz isso, ó. Aspas simples 1, aspas simples 2. Não é assim. Você tem que segurar o Shift
e pressionar as aspas para ele fazer o sinalzinho das aspas para vocês. Tudo bem? Ponto e vírgula, então lá, shift aspas. Se for falso, escreve reprovado. Fecha o aspas e fecha o parênteses. Ao dar o enter, o que vai ter? Aprovado. Bacana, né? Viu como que a gente resolve isso, gente? É o teste lógico. Muitas vezes o teste lógico a pessoa tem a dificuldade, tá? Então olha lá, ó, igual C é o padrão. Qual que era o teste lógico? Essa média é maior ou igual a 6? O que o Excel está me dizendo? Ó, pressiona ponto e vírgula para ir para o próximo item, ó, ponto e vírgula. Se verdadeiro, tem que escrever o quê? Entre aspas. Aprovado. Fecho aspas. Quero continuar o uso da função. O que ele está pedindo agora? Ponto e vírgula, o valor se falso. Se falso é o quê? Abro aspas. Reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses. Ao dar o enter, aprovado. Bacana, né? Se eu mudar essa nota aqui, ó, eu vou colocar um 4. Opa, professor, tá aprovado. Então vamos mudar aqui, ó, um 5. Reprovado. Vamos mudar essa daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 8. É um verdadeiro. Se for verdadeiro, tem que escrever o quê? Aprovado. Só que o professor vai vir aqui, vai clicar 2 vezes. Prontinho. Eu passei a fórmula para as demais. Sugestão para você que tem dificuldade. Faça isso célula a célula para você treinar o que é o uso da função C. O que é esse uso da função C? Para você treinar. Quanto mais você treinar, melhor. Não opte pela facilidade. Se você entendeu, passe a fórmula para as demais, porque a gente vai para a próxima planilha. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje eu estou falando por que a função C é difícil. Trouxe para vocês algumas explicações e deixei aquela sugestão. Vai no comentário e responde para a gente. Você acha difícil a função C? Sim? Não? Responde aí. Detalhe importante. É a primeira vez que chega no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E se você quer aprender Excel com a gente, olha só, vai lá no nosso site, link fixado no primeiro comentário, tá lá o link, www.cursodeexcelonline.com. Clicou, resgatou o cupom. Resgatou o cupom? Não! Olha só, você vai fazer o seguinte, clicou no link, você vai visitar o site e vai conversar com a Juliana e o Kevin. Pergunta para eles, tem cupom hoje? Por que tem que perguntar? Porque os cupons são limitados. E pode ter que sim, e pode ter que não. Converse com eles. Por isso que é muito importante você conversar com a nossa equipe lá. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos agora para a próxima planilha. Na planilha 2, na planilha 3, exemplo 2. Vamos lá. Olha só, isso daqui, pessoal, é um pequeno... Na verdade, eu utilizo como um exercício, mas já foi questão de teste para verificar se o candidato sabia o uso de função C, tá? Então, olha só. Diversas análises. Apto para candidato com idade superior ou igual a 18 anos. Então, quer dizer o quê, ó? Eu tenho que analisar a idade, se a idade é maior do que 18. Então, como que ficaria o teste lógico? Ó? A idade é maior ou igual a 18? Se eu fizer isso, ele vai retornar para a gente. Verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Olha lá. Ó. Então, esse é o teste, tá? Se for verdadeiro, eu tenho que escrever apto ou não apto, né? Olha lá, apto para candidato com idade superior ou igual a 18 anos. Vou colocar sim e não, tudo bem? Então vamos lá, ó. Igual C, a idade é maior ou igual a 18, ponto e vírgula, entre aspas, sim, para apto. Se não for sim, vai ser o quê? Não. Simples assim. Então, se for falso o teste, vai ser o quê? Não é o que ele tem que escrever. Ao dar o enter, veja, sim, olha lá, ó. Vou clicar 2 vezes, sim, sim, não, sim, sim. Só um candidato tem 16 anos. Vamos pegar aqui, ó, o Pedro, vamos colocar, ó, 17 no Pedro? Não. Está apto? Não. Bacana, né? É assim que funciona o teste. Agora, olha só a continuação do teste. Escrever o texto por extenso com o uso da função C. Peraí, tem que escrever o sexo da pessoa com o uso da função C, tem que escrever masculino e feminino. Como que você faria olhando isso? Ah, professor, não sei. Olha só o detalhe. Muitas vezes a gente aprende o teste lógico pensando que sempre vai ser o quê? Maior igual, menor igual, e a gente pensa em números.
Agora, quando for um teste lógico baseado em texto, quando for baseado em texto, pessoal, você vai utilizar muitas vezes isso aqui, ó, o sinal de diferente ou o sinal de igual. Esses sinais são os mais utilizados para você fazer análise baseada em uma palavra, baseada em um texto. Essa letrinha aqui, ó, igual a M, tudo bem? Ponto e vírgula. Não é masculino? É, professor. Então vamos lá, ó, entre aspas, masculino. Se não for masculino, vai ser o quê? Feminino. Simples assim, gente. Fez isso, resolveu a questão. Ele não está pedindo, por exemplo, se eu colocar letra G, se eu colocar letra H. Não, ou é masculino ou é feminino, é M ou F, tá bom? Olha lá, vou dar um Enter, masculino. Vou clicar 2 vezes, olha lá, masculino, feminino, feminino. Ó, mudei aqui, ó, masculino, olha lá, ó, mudou. Vamos voltar para o feminino, tá? Então, uma das lógicas, olha só, uma das lógicas seria pensar nisso. Como que eu faço o teste lógico com letras, né? O teste lógico ele vai ser uma igualdade ou seria o valor de diferente. Tudo bem? Vamos dar aqui um ESC e vamos para a próxima planilha. A planilha 4, onde a gente está praticando um pouquinho mais do uso da função C para você entender isso do melhor modo possível. Olha nesse exemplo. Se o faturamento for maior que a média, esse faturamento aqui for maior do que a média, o indicador está ok, se não, NOC. Então quer dizer, eu teria que calcular a média de faturamento aqui, ó. Tudo bem, ó? Vou dar um Enter. Essa é a média de faturamento. Aí você vai pensar, poxa, mas como que eu vou fazer aqui? Né? Primeiramente, você teria que colocar aqui, né, o valor da meta. Como que eu colocaria? Ó? Igual, média. Você vai pegar aqui, ó, selecionar o intervalo, tudo bem, ó? Você pode fazer assim, ok, ó? Vou dar um Enter. E depois colocar o sinalzinho de igual. Vem aqui, ó, igual ao anterior, tá? Pode ser assim? Pode. Tem outra forma? Tem. Vamos lá. Outra forma, igual, média, seleciona aqui o intervalo e pressiona F4 no teclado. Você vai aqui, ó, fechar o parênteses e vai dar um Enter. Prontinho. Vem aqui no cantinho, clica 2 vezes, ele também vai trazer. Tem outra forma? Tem. Igual, clica nessa célula que calculou a média e pressiona F4. Vou dar um Enter, olha lá. Prontinho. Vou clicar 2 vezes, passei para as demais. Tudo bem? Então tem essas formas de você colocar o valor da média, da meta aqui. Agora eu tenho que fazer a comparação. Então olha lá, ó, se eu fizesse, ó, igual, faturamento é maior ou igual a meta, olha só, eu vou ter aquelas situações sendo analisadas, falso e verdadeiro e falso e verdadeiro. Então o teste lógico é fundamental. Então lá, se o faturamento for maior do que a média, tem que escrever o quê? Ok. Se não, é NOC. Então vamos lá. Igual se o faturamento maior ou igual a meta, ponto e vírgula, abro aspas, ok, fecho aspas. Em seguida, ponto e vírgula, abro aspas, NOC, fecho aspas e fecho parênteses. Simples assim. Ao dar o Enter, fez o cálculo. Clico 2 vezes, prontinho. Professor, eu poderia fazer essa comparação com aquele valor? Poderia, só que tem um detalhe muito importante aqui, gente. Qual? Se você colocasse esse valor aqui, trava com F4, colocando esse cifrãozinho. Então, vai muito do nível de conhecimento que você tem, ok? Vou dar um Enter, ó, prontinho. Clico aqui, ó, 2 vezes, ok. Poderia calcular isso sem a coluna D? Vou excluir. Poderia. Olha só, vou até apagar aqui, hein? Como? Igual C. Vou pegar, ó, esse valor de faturamento é maior ou igual à média. Vou selecionar agora aqui os valores e pressionar F4. Fechei. Ponto e vírgula. Se verdadeiro, ok. Ponto e vírgula. Se não, NOC. Lembre-se que os valores de texto precisam estar entre aspas. Um outro modo, ao dar o Enter, vai fazer a mesma coisa, gente. Olha só. Viu quantas formas você poderia montar isso do uso da função C? Só para esse tipo de situação? Agora, você sabia que dentro do curso de Excel Online a gente ensina isso com muito mais exemplos, com exercícios para você praticar?
Isso mesmo, a gente ajuda você a dominar o Excel, principalmente o uso da função C. Então que tal conhecer o nosso curso? Clica no link fixado no primeiro comentário e converse com a equipe. Pergunta, tem cupom hoje? Quem sabe tem aquele cupom que é a tua chance de começar a aprender Excel para ontem com a gente. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, espero que você tenha gostado, deixa aquele like, compartilha com os teus amigos e saiba, a gente está aqui para te ajudar diariamente no uso do Excel. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.